Olá, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo irei falar sobre conjunto e suas representações. Vamos aqui para uma definição informal do que seja conjunto. É uma coleção ou agrupamento de objetos de qualquer natureza. Ou seja, você pode formar um conjunto do que você quiser, ok? E os objetos que fazem parte dele são os seus elementos. Ou seja, tudo que estiver dentro do conjunto será considerado elemento desse conjunto. Como exemplos, vamos ver dois conjuntos de natureza diferente. Vamos aqui para o primeiro, conjunto dos satélites naturais da Terra. Vamos atrás dos elementos que pertencem a esse conjunto. Como sabemos, a Terra tem vários satélites, certo? Só que satélite natural só temos um, que é a Lua. Então a Lua é um elemento desse conjunto. Vamos agora aqui determinar os elementos do próximo conjunto. Vamos ver de que natureza ele trata. Conjunto formado pelos dias da semana que começam com a letra Q. Então temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, desses dias da semana, os que começam com a letra Q é quarta e quinta. Então, esse conjunto teve dois elementos, ok? Então, observe que os dois conjuntos trataram de naturezas diferentes. Um falando a respeito de satélites naturais e o outro falando de dias da semana. Então, como foi dito, você pode formar qualquer coleção, qualquer agrupamento do que você quiser. Se você fizer isso, você estará construindo um conjunto. Pronto, agora vamos para a representação de um conjunto. O primeiro tipo de representação que iremos ver é a enumeração ou tabulação de seus elementos. Para entender melhor, vamos aqui para os exemplos. O primeiro conjunto é o conjunto A das vogais, ou seja, o conjunto normalmente ele é representado por uma letra maiúscula, ok? Então vamos colocar aqui o A, botar o símbolo de igual e abrir as chaves. E dentro dessas chaves que eu irei colocar, irei inserir todos os elementos desse conjunto. Então o conjunto A das vogais é A, E, I, O e U. Então veja que cada elemento que eu coloquei eu separei por vírgula, tranquilo? E no final eu fechei as chaves. Então esse conjunto A ele está enumerado. Enumerar ou tabular um conjunto é escrever ele nesse formato. Agora vamos para a enumeração do segundo conjunto, que é o conjunto B dos números naturais pares. Então vamos aqui, ó. Vamos escrever aqui o B maiúsculo, igual, abre chaves, e agora vamos enumerar os seus elementos. Números naturais pares. O primeiro número natural par é o 0. Depois do 0 vem o 2. Depois do 2 vem o 4. Depois do 4 vem o 6. Depois do 6 vem o 8. Depois do 8 vem o 10. Depois do 10 vem o 12. E aí você começa a perceber que esse conjunto ele não vai parar. Ou seja, você vai ficar sempre escrevendo um próximo elemento para ele. Então, como você não pode escrever infinitamente esses valores, você coloca a vírgula, coloca 3 pontinhos, que é a reticência, indicando que esse conjunto ele é infinito, ou seja, os seus elementos irão continuar através da representação da reticência, pois você não tem como escrever todos os elementos. Então, para indicar que o conjunto é infinito, você coloca a reticência após a última vírgula
e feche as chaves. Agora vamos para a enumeração do terceiro conjunto. O conjunto C dos números naturais compreendidos entre 10 e 100. Então vamos lá, vamos escrever o C maiúsculo, igual, abre chaves, e aí vamos ter que escrever os números naturais entre 10 e 100. Então se está entre 10 e 100, nem entre o 10 e nem entre o 100, só os valores que estão entre eles. Então, depois do 10 vem o 11, vírgula, depois do 11, o 12, depois o 13, depois o 14. Daí a gente percebe que esse conjunto, embora ele não seja infinito, ele possui muitos elementos. Então vamos utilizar novamente a reticência para ocultar alguns desses valores, ou a grande maioria. Então vamos colocar a reticência após a última vírgula, e após a reticência botamos a vírgula e os três últimos elementos, ou seja, 97, 98 e o 99. E fechamos as chaves. Portanto, está enumerado o conjunto C. Agora vamos enumerar o quarto conjunto, que é o conjunto D das cores da bandeira brasileira. Então vamos escrever o D maiúsculo, igual, chaves. Então quais são as cores da bandeira brasileira? Podemos escrever verde, amarelo, azul e branco. Fecha as chaves. Portanto, o conjunto D é formado por esses quatro elementos: verde, amarelo, azul e branco. Agora, iremos representar um conjunto por uma propriedade comum a todos os seus elementos. Então, devemos usar a seguinte ideia: conjunto dos elementos X, tal que obedece à propriedade P. Então, aqui é uma ideia genérica, certo? Onde você vai fazer a adaptação dependendo do conjunto que você irá trabalhar. Ok? Então vamos aqui para os exemplos para que a gente possa entender melhor como fazer essa representação através de uma propriedade comum a todos os seus elementos. Então vamos aqui para a leitura da questão. Represente os conjuntos a seguir na forma de propriedades. Então aqui no item A temos o conjunto A, onde os seus elementos é março e maio. Então, existe apenas dois elementos dentro desse conjunto A. Então, que tipo de propriedade podemos criar para representar esse conjunto em que fique subentendido que os seus elementos vão ser março e maio? Podemos escrever da seguinte forma. Então, vamos repetir o A maiúsculo, igual, abre chaves e vamos colocar o X dentro. Esse X ele vai representar esses elementos aqui, março e maio, ok? Então, só que para me saber que esse X é março e maio, eu tenho que criar a propriedade. Então, X é um elemento do conjunto A, tal que é essa barrinha aqui, ó, tal que o X é mês do ano que começa com a letra M. Pronto, acabei de escrever o conjunto A através de uma propriedade. Ou seja, aqui não está mostrando
é março e maio, mas ele está dando uma dica, uma propriedade comum aos dois elementos que facilita você encontrar eles. Ou seja, se por acaso viesse uma questão dizendo, com base no conjunto A, que é igual a X, tal que X é mês do ano que começa com a letra M, com certeza você conseguiria encontrar março e maio, porque você, sabendo todos os meses do ano, você ia perceber que só existe 2 meses que começa com a letra M, ok? Então, o meu conjunto A está bem representado através dessa propriedade, ok? Não tem como errar. Tem, se eu não souber quais são os meses do ano, ok? Mas se eu souber, com certeza eu irei encontrar março e maio, ok? Então vamos agora para o exemplo B, cujo conjunto é o B igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então veja que esse conjunto agora tem 5 elementos e precisamos criar um conjunto que vai representar esse conjunto através de uma propriedade comum a esses elementos aqui. Então, primeiramente eu vou repetir o B maiúsculo, igual, abre chaves, coloco o X, pois o X irá representar cada um desses elementos, tal que eu tenho que imaginar uma propriedade que facilite eu encontrar para x esses valores aqui. Então posso pensar no seguinte: x é um número natural entre 0 e 6. Veja como essa representação do conjunto B me dá exatamente esse conjunto enumerado aqui, ó. X, tal que x é um número natural entre 0 e 6. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 são os números naturais que estão entre 0 e 6. Portanto, está bem representado esse conjunto B através dessa propriedade. Agora vamos para o item C, representar através de uma propriedade comum os elementos do conjunto C. Então, primeiramente vamos repetir o C maiúsculo, igual, abre chaves, vamos colocar o X, tal que esse X, aí eu observo os elementos, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, X é dia da semana. Portanto, é dessa forma, observando cada elemento do conjunto dado, que a gente consegue chegar, certo, numa propriedade que represente esses elementos e assim transformar um conjunto que está enumerado para um conjunto que seja representado por uma propriedade comum a todos os seus elementos. Agora vamos para mais um tipo de representação de conjunto. A próxima maneira de representar um conjunto é através de um diagrama. E o que seria esse diagrama? É uma linha fechada, onde na sua parte interna são inseridos os elementos através de pontos. Vamos aqui para o exemplo. Conjunto dos números primos menores que 10. Então, eu vou fazer uma linha fechada. Essa linha fechada, eu vou atribuir uma letra maiúscula qualquer, vou chamar de A, para representar esse conjunto.
Pronto. Agora dentro dessa linha fechada, na sua parte interna, só vai entrar números primos menores que 10. Então vamos começar aqui com o menor número primo, que é o 2. Então veja que eu boto o ponto e escrevo 2. Depois do 2 vem o 3, então boto o ponto e o 3. Depois do 3 vem quem? Vem o 5, boto o ponto e o 5. Depois do 5 vem quem? Vem o 7. Então boto o ponto e o 7. Depois do 7 vem quem? Vem o 11. Opa! Só pode entrar números primos menores que 10. Portanto, esse conjunto A só vai ter 1, 2, 3, 4 elementos. Pronto. É dessa forma que a gente representa um conjunto através de um diagrama, ou seja, através de uma linha fechada, onde essa linha fechada vai ser representada por uma letra maiúscula e cada elemento que for inserido dentro vem acompanhado de um pontinho. Espero que o vídeo tenha lhe ajudado e bons estudos.